Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro A Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Se você não conhece o meu canal, aqui eu ensino programação web e eu uso a metodologia de forma ilustrada para que você possa reter mais tudo aquilo que você esteja aprendendo. E hoje será a continuação da aula anterior, onde nós começamos a aprender sobre como nós oferecemos e vendemos o nosso serviço como programador web. Claro que não se aplica somente a uma programação web, mas caso você é um desenvolvedor de app ou desktop, vai se aplicar também da mesma maneira. A técnica de vendas também funciona para qualquer tipo de trabalho ou serviço. Lembrando que esta aula é a continuação, então é necessário que você tenha visto a aula anterior. A parte 1 eu vou deixar inclusive na descrição o link para você assistir a aula anterior, caso você não tenha assistido, e assim você continua nesta aula, porque esta aula será complementar à aula anterior. E na aula anterior nós vimos primeiramente, onde estão a nossa audiência? E eles estão principalmente nas redes sociais. E quando você oferece um produto, algum tipo de serviço por e-mail ou em qualquer outra plataforma, o primeiro lugar onde eles vão te procurar é nas redes sociais. É como se fosse o seu cartão de visita. Por isso que nós falamos um pouco sobre a criação de valor nas redes sociais, onde vai destacar o seu valor ao invés do preço. Também falei um pouco sobre o portfólio, falei um pouco o tipo, a estruturação de conteúdo que você deve postar nas suas redes sociais, tudo isso para agregar valor ao seu produto ou serviço. Também falei um pouco sobre a oferta e demanda, você oferece um produto onde tem demanda. E outro detalhe importante que eu falei, a oferta tem que ser massa, mas só que a entrega tem que ser extraordinária, tem que ser muito melhor, além da expectativa do cliente, como eu havia falado. O cliente espera isso de você, mas você vai entregar acima do que ele está esperando. Então você vai atender a sua demanda além daquilo que ele está esperando, ok? E também falei um pouco sobre nicho. Nós estamos no nicho, no meu caso, eu trabalho com desenvolvimento de sites, mas você pode subnichar. O que significa subnichar? Ser mais específico naquele tipo de serviço que você está prestando. Por exemplo, desenvolvimento de sites, mas o meu subnicho, por exemplo, pode ser para pet shops. O subnicho pode ser para lojas físicas ou também para oficinas, outros subnichos aí que temos disponíveis no mercado. Você deve criar um subnicho para aumentar a sua taxa de conversão. Claro, a audiência vai diminuindo, mas só que são pessoas mais específicas. Imagina uma situação onde tem um programador que desenvolve qualquer tipo de site, mas só que tem um programador específico somente para pet shop. Se alguém tem um pet shop e ele vai procurar alguém para desenvolver o seu site, é claro que ele vai dar mais preferência para aquele que já tem a habilidade, que já tem uma certa experiência em desenvolvimento de site para esse nicho. Então, por isso é muito importante também subnichar aquele que você esteja desenvolvendo. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com desenvolvimento web, ou seja, eu desenvolvo sites e sistema web, e-commerce, tudo que está relacionado ao web. Mas só que eu não trabalho com aplicativos, eu não sei por onde começar para desenvolver um aplicativo. E isso é uma escolha minha, eu gosto de desenvolver site, eu gosto de desenvolver tudo que está relacionado ao web, ok? Então você deve subnichar também tudo aquilo que você esteja fazendo. E por fim, nós entramos na parte como ofertar o meu serviço de desenvolvimento, que é o que eu chamo de copywriting, ou seja, a técnica de escrita, como nós podemos iniciar uma conversa para que ele possa estar interessado naquilo que você esteja falando. A maioria das pessoas, principalmente programador, ele aprende e sabe desenvolver site top, mas só que ele tem uma certa dificuldade para vender. Já presenciei muitas pessoas tentando vender site, até nas redes sociais, o tipo de postagem, ele sempre vai direto para o golpe final, ou seja, ele já vai oferecer o seu produto e serviço. E quando a pessoa faz desta forma, a primeira coisa que o cliente vai perguntar é sobre o preço. E geralmente, na maioria dos casos, o cliente vai pedir desconto. Mas só que nós temos que fazer o inverso. Quando nós estivermos escrevendo algum e-mail ou tiver em alguma conversa, primeiro você deve criar um gancho. Ou seja, primeiro você deve atrair a atenção desta pessoa para ouvir o que você tem a dizer até o final. E nós vamos aprender já sobre as estratégias de copyright para você iniciar uma conversa ou para você iniciar um e-mail ou mandar um orçamento aí para um potencial cliente. Então, o primeiro gancho é chamar a atenção. Depois você dá uma pré-solução, uma pré-estratégia, alguma coisa que possa ajudar esse potencial cliente. Mas só que na maioria das vezes, quando você ajuda com uma pequena estratégia, uma pequena solução, geralmente vai causar mais dúvidas e, consequentemente, vai precisar do seu serviço para sanar essa dúvida ou para resolver este problema. O que nós estamos
trabalhando aqui? A reciprocidade. Você está ajudando a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma loja física ainda não está no online. Você pode mostrar para ela as vantagens de ter uma loja online e quais as pequenas estratégias que ela pode fazer para já começar a vender online. E claro que ela vai precisar de alguém para desenvolver esse site. Claro que ela vai precisar de alguém para criar estratégias mais elaboradas e detalhadas. E a primeira pessoa que essa pessoa vai procurar, com certeza é você, porque você está o ajudando, sem nada em troca. Então é dessa forma que nós trabalhamos a reciprocidade. E por fim, nós entramos com o golpe final, que é a chamada para ação, ou conhecido como CTA, ou Call to Action, ou seja, a chamada para ação, que nada mais é você oferecer o seu serviço, onde de fato você vai vender. Mas só que o golpe final fica depois de tudo aquilo que nós aprendemos na aula anterior, sobre a criação de valor, sobre a parte de portfólio, sobre a parte de o tipo de postagem que você deve ter nas redes sociais, onde nós entendemos sobre oferta e demanda, subnichou tudo isso aí. Então, depois de tudo isso, é onde nós vamos oferecer o nosso produto e esse serviço. Então, hoje, nós vamos entrar nas estratégias de copywriting, onde nós podemos usar as palavras certas para atrair a atenção desta pessoa, para que possa ter o interesse de ouvir o que você tem para apresentar. Então, para isso que nós usamos estratégias de copywriting, que você pode usar tanto quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver escrevendo algum e-mail, ou quando você estiver mandando alguma proposta em algum tipo de site para desenvolvimento web, ok? Então vamos lá sobre as estratégias de copywriting. O primeiro é o como. Então você vai ensinar como atingir. Tu vai mostrar para ele assim, como que você pode atingir determinado objetivo. Vamos mostrar aqui um exemplo, é como atingir X, parte mais fácil, e atingir Y, que é o mais difícil. Então aqui você já começa a chamar a atenção dessa pessoa que esteja ouvindo. Vamos ver um exemplo aqui. Como vender milhares de reais mesmo sem ter uma empresa física. Olha só que tema bastante interessante. Quando algum potencial cliente ouve isso, como vender milhares de reais mesmo sem ter uma empresa física? Porque todas as pessoas, principalmente quem ainda não entende nada de vender coisa online, ele tem um certo paradigma em pensar que é preciso ter uma loja física, é necessário ter uma estrutura enorme para começar a vender online. Então você pode já começar com isso, talvez em uma conversa, algum e-mail que você esteja enviando. Como vender milhares de reais mesmo sem ter uma empresa física hoje. Então nesse momento você está causando um certo interesse nessa pessoa para fazê-lo, ouvir o que você tem a dizer até o final, ok? Então use sempre o como, ou seja, a pessoa gosta de ver o processo de chegar em um determinado objetivo. Então por isso que eu coloquei aqui como atingir X ou Y, ok? Outra técnica de copy é o porquê, que basicamente a sua estrutura é porquê. Vamos colocar aqui algo curioso e também ao mesmo tempo ele pode ser algo controverso. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se você pode fazer assim, por que você pode falir mesmo tendo uma empresa física? Olha só que interessante. Você colocou uma certa dúvida ou alguma curiosidade ali na pessoa, para ela mesmo se perguntar, por que você pode falir mesmo tendo uma empresa física? Então depois você vai mostrar a importância de você ter um e-commerce, a importância de você se adaptar nesse cenário em que nós estamos vivendo, onde todas as empresas têm que se adaptar para esse mundo online. Então você pode falar, porque você pode falir mesmo tendo uma empresa física? É algo controverso. Porque qual é a associação das pessoas? Eu tenho uma empresa física, eu posso ser rico, eu posso ter muita lucratividade por ter uma empresa. Nós associamos empresa como algo bastante lucrativo e nem sempre são assim. Eu já prestei muita consultoria para muitas empresas e entra milhares de reais, mas só que passam dificuldades. E essa é a realidade. Então você pode falar, porque você pode falir mesmo tendo uma empresa física. Por isso é importante você mostrar para esse potencial cliente o quanto que ele precisa entrar para o online. Vai diminuir a burocracia, diminuir a quantidade de imposto e também a facilidade para o cliente desse potencial cliente seu. Então você começa a mostrar as vantagens dele não somente ter uma loja física ou somente ter uma loja online, tá ok? Outra técnica de copy, que é o que nós chamamos de o segredo de, que basicamente a sua estrutura é o segredo de, e você mostra o benefício, porque é isso que o potencial cliente está procurando. Vamos ver aqui um exemplo. O segredo de vender mais sem contratos CLTs. Ou seja, como esse potencial cliente pode vender mais sem ter tantos contratos de funcionário, porque é muito burocrático, é trabalhoso ter um quadro enorme de funcionários. Então você pode mostrar para ele qual é o segredo de vender mais sem ter muitos contratos CLTs. Então novamente você está causando uma curiosidade. Qual é o empresário que não quer isso?
que ele quer crescer, ele quer prosperar, mas só que sem ter muitos contratos CLT, porque dá trabalho, é burocrático, como de todos nós já sabemos. Então use também uma forma de escrito, uma forma de conversar, iniciar uma conversa, o segredo e mostra o benefício para esta pessoa, tá ok? Outra forma também é mostrar erro número 1. Quando nós usamos esse tipo de copy, é como se você estivesse provando algo para o seu potencial cliente, como você tivesse a estatística em sua mão. É onde ela vai criar uma certa confiança em você. Então a estrutura é basicamente assim. O erro que impede você vai colocar aqui os erros. Por exemplo, X, Y, Z. Vamos ver aqui um exemplo. O erro número 1 que impede de potencializar suas vendas. Olha só que interessante, isso causa também bastante curiosidade. Esse potencial cliente vai pensar qual é o erro que vai impedir de eu aumentar as minhas vendas, que está impedindo de eu aumentar as minhas vendas. Talvez a pessoa já está limitada com a sua loja física ou talvez a sua estrutura que está impedindo dele potencializar as suas vendas. Então você vai mostrar os benefícios, as vantagens de entrar para o mundo online, para vender seus produtos e serviços de forma online. Então você pode mostrar o erro número 1 que impede potencializar as suas vendas. E quando ele lê esse título, ou quando você começar a falar isso para o seu potencial cliente, ele vai ficar curioso para saber qual é este erro número 1 que está impedindo dele crescer aí no seu negócio, tá ok? E outro muito importante também é usar sufixos empoderadores, que nada mais é que, mesmo que, como funciona a sua estrutura? Como atingir X, e aí vamos colocar outro aqui, atingir Y, mesmo que, agora uma restrição, vamos colocar restrição Z aqui, ou seja, um benefício e outro benefício, mesmo que você tenha esse tipo de restrição. Ou seja, neste caso nós estamos quebrando uma objeção. Por exemplo, como aqui num exemplo aqui nós usamos o como, aqui em cima, como vender milhares de reais, mesmo que você não tenha dinheiro para investir em uma estrutura de uma loja física. Olha só, nós estamos quebrando uma objeção, porque muitos têm essa certa objeção de entrar no mundo online, ou talvez pessoas ficam preocupadas e achando que é muito burocrático. Então você pode mostrar o benefício e aqui quebrar uma objeção desse potencial cliente. Vamos ver aqui um exemplo. Como vender mesmo que não tenha uma empresa. Olha só que interessante. Aqui você está quebrando uma objeção desse potencial cliente. Talvez esse era o motivo dele não aceitar o seu serviço, a proposta do seu trabalho de desenvolvimento web. Talvez nesta forma, como você entra já conversando ou enviando um e-mail desta forma, talvez você já comece a quebrar esta objeção, tá ok? Outro sufixo empoderador é usar do zero. Sua estrutura basicamente como, vamos colocar aqui o benefício, atingir X e vamos colocar atingir Y do zero. Vamos ver aqui um exemplo. Como posso faturar rápido começando uma empresa do zero? Olha só que interessante aqui, quando você faz essa pergunta para esse potencial cliente, ele se colocando nessa posição, como posso faturar rápido começando uma empresa do zero? Sabendo que uma empresa física leva tempo para criar toda a sua estrutura, para atender colaboradores que vai auxiliar nas vendas, tem toda a parte de documentação, legalização do seu estabelecimento, e quando você faz esse tipo de pergunta, como posso faturar rápido começando uma empresa do zero? Olha só que interessante, quem não quer faturar rápido? E claro, aqui não estou falando de facilidade, mas só com uma maneira mais rápida, uma melhor forma de já começar a faturar mais rápido começando uma empresa do zero. Então você vai mostrar para ele aqui o benefício de entrar para um online, talvez ter um e-commerce ou talvez ter um site, tá ok? Então esse é um sufixo empoderador muito bom também para usar. Outro sufixo que é bom para usar também aí nas suas cartas de venda ou quando você estiver conversando com alguém é dizer em quantos dias. Por exemplo, a sua estrutura basicamente, como aqui o benefício, atingir X em X dias. Basicamente assim a sua estrutura. Então como nós podemos fazer? Como faturar X e sem burocracia em X dias. Aqui você mostra o benefício para esse potencial cliente. Talvez você já prestou serviço para alguém antes ou você já acompanhou alguém que já prestou serviço para um determinado tipo de empresa e aquela empresa fatura tanto de forma online. Então você pode, como faturar entre X a Y por mês sem burocracia em tantos dias. Então aqui você pode mostrar para esse potencial cliente, você pode ter um e-commerce em 60 dias, 90 dias, 120 dias. Olha, você já pode faturar tanto já tendo a sua loja online. E você também pode fazer uma comparação. Para a sua loja física você precisa disso e aquilo e vai levar tanto tempo para começar a faturar tanto. Mas se você tiver uma loja online,
o tempo de produção é bem menor, o investimento é bem menor e ainda você tem a possibilidade de faturar tantos. Então esta é uma forma também da pessoa se interessar pelo seu produto ou serviço. Então sempre use também como atingir um certo benefício em determinados dias. Isso também funciona bastante, tá ok? Bom, esses são os principais copywriting que você pode usar aí nas suas técnicas de venda. No seu e-mail, pode usar em uma conversa com alguém, com uma empresa, se você gosta de conversar pessoalmente com o cliente, que é muito importante também, você pode usar essas estratégias de copy que funcionam muito bem. Claro que não é nada garantido, mas só que aumenta essa taxa de conversão. Então por isso que é importante nós sabermos o caminho que nós vamos tomar para iniciar uma conversa. E algo muito importante quando você esteja iniciando uma conversa com alguém é tenta se conectar com esta pessoa, caso você esteja conversando com ele pessoalmente. Não vá direto oferecendo o seu serviço. Começa a conversar com essa pessoa, começa a entender as suas dificuldades, as suas dores, começa a se conectar com esta pessoa para depois começar aí as suas estratégias de vendas, tá ok? Então para aumentar aí a taxa de conversão com esse potencial cliente. E lembrando de uma coisa, o que nós estamos fazendo, todas essas técnicas de vender, de aumentar o valor ao invés do preço, se você não sabe o que é isso, qual a diferença entre eles, eu expliquei na aula anterior, tudo isso, o que nós temos que fazer é para ajudar o nosso potencial cliente, não é somente para nós como programador obter lucro. Sim, nós vamos ganhar com a venda desse site, desse sistema que nós estamos desenvolvendo, mas só que você deve sim realmente ajudar o seu potencial cliente. Na maioria das vezes o cliente quer obter lucro. Talvez ele está procurando um outro benefício em ter um e-commerce, talvez é ter um site, talvez ele quer ter mais tempo com a sua família. E é importante você entender qual é a sua principal necessidade, qual é o objetivo principal por trás disso. E você deve dar um jeito, como programador, solucionar este problema, trazer a solução para esse potencial cliente. Talvez ele quer, como eu já havia falado, ele quer um site, ele quer vender online para que ele possa ter mais tempo com a família. E você vai mostrar o benefício de ter um e-commerce. Talvez nesse momento ele está pensando na questão do preço, do investimento, mas só que você mostra o valor de ter um e-commerce. Você vai ter um e-commerce, vai vender mais e ainda ter mais tempo com a sua família. Qual é o dinheiro que vai pagar? O tempo que você tem com a sua família. Então ele vai refletir, olha só, não tem um dinheiro que pague isso. Então com pouco investimento, essa pessoa pode ter o tempo com a família que tanto quer. Então você deve saber como iniciar uma conversa, como você deve se apresentar diante de um cliente para oferecer, para solucionar aquilo que realmente ele precisa. Como já falei, na maioria dos casos é obter lucro, mas só que em uma conversa mais profunda você vai entender qual é a real necessidade. Do meu tempo como desenvolvedor, eu percebi que na maioria das vezes, a maior parte dos clientes, eles querem mais tempo para eles. Eles não estão aguentando mais de tanta correria, de tanta burocracia. Então o que eles querem quando pedem um site, quando pedem um e-commerce, é mais tempo para eles, mais tempo para a família. E é importante você entender isso e como programador resolver este problema, dar a solução para esse potencial cliente, tá ok? E agora, visto tudo isso, toda a estratégia de copy, e agora o que nós vamos fazer? Vamos ver uma pequena estrutura de um e-mail. Claro que na sua estrutura você pode modificar bastante usando todas essas técnicas, mas vou mostrar aqui uma pequena estrutura como você pode escrever o seu e-mail, tá ok? Então vamos começar pelo assunto. Deixa eu anotar aqui em cima, e-mail de venda ou e-mail de apresentação, porque nós sempre primeiro começa a apresentação. Então sempre no assunto você vai começar com algo rápido. Como você pode fazer aqui é usar um desses tipos de copy. O segredo de, você pode usar o porquê. Então o assunto é para fazer com que essa pessoa venha abrir o e-mail. E caso você conversou pessoalmente com essa pessoa, já fez ali uma proposta, você fala para ele, eu vou enviar um e-mail com um assunto tal, para que essa pessoa quando vê aquele assunto ele possa abrir, tá ok? Então você deve colocar um assunto que venha chamar bastante atenção. E em seguida no corpo do e-mail você deve começar, olá, se possível, o nome do cliente. Começa a chamar o nome desse potencial cliente. Nós falamos cliente, mas só que na verdade quando não é cliente ainda é um potencial cliente, ou seja, ele está prestes a se tornar, ele pode se tornar um cliente seu, ok? Se você sabe o nome, você coloca o nome dessa pessoa que é muito importante, tá ok? E depois o que nós podemos fazer? Valorizar esta pessoa. Eu vou copiar essa parte aqui para não ficar digitando tudo de novo. Vou colocar aqui, olha só como que eu fiz depois. Pessoas como você estão super ocupadas. Então vou ser breve. Então você está se importando com esse potencial cliente. Então até coloquei aqui na frente que
você está se preocupando mais com ele do que com você mesmo. Por isso que você coloca aqui no meio. Então, vou ser breve. Você está se importando com o tempo desse potencial cliente. E depois você começa com a apresentação. Eu copiei essa parte aqui. Eu trabalho com empresas, como aqui você coloca o nome da sua empresa para ajudá-los. E aqui você vai colocar o seu objetivo. Por que você desenvolve site? Por que você presta esse tipo de serviço? Então você vai colocar o seu objetivo de criar este site ou de prestar esse serviço, ou seja, desejo do cliente. Vamos colocar potencial cliente. Então você deve atender essa expectativa. Então, para que quando ele vê esse e-mail e vê qual é o seu objetivo final, eu ajudo a empresa a sair de X até Y. Eu desenvolvo o site para que você possa ter mais tempo com a família. Um exemplo de objetivo ou desejo desse potencial cliente. Isto é muito importante. Outra parte que você pode colocar aqui para complementar essa parte, que você pode fazer é mostrar um pouquinho dos depoimentos. O que os nossos clientes mais gostam em nós é isso. E você coloca eficiência. Aqui você pode colocar como se fosse um depoimento. O que os clientes gostam de você? Eficiência no desenvolvimento ou na parceria, aumento de vendas, aumento das vendas. Olha só que interessante. Aqui você vai mostrar o que esses clientes seus gostam mais de você. Mas se eu não tenho cliente, você vai mostrar o que você pode oferecer para esta pessoa. Você pode falar, eu tenho eficiência no desenvolvimento, ou tenho uma equipe de desenvolvimento. Então você vai mostrar que é aqui que você tem o potencial para entender a expectativa desse potencial cliente, ok? E agora, para finalizar essa parte do e-mail, você pode falar, eu adoraria dar a você ou um colega uma demonstração de 20 minutos. Estou com horário disponível na terça às 13 horas. Funcionaria para você? Nesse caso, o que nós estamos fazendo aqui? Estou com o horário disponível, estamos nada mais, nada menos que sendo escasso. Ou seja, você não pode estar disponível sempre para o seu cliente. Quando o cliente perguntar, você pode estar tal dia aqui? Você fala assim, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda para ver se eu tenho esse horário disponível. Porque você não pode estar sempre disponível. Você deve criar essa escassez. E com essa escassez você cria algo de urgência nesse potencial cliente, ou seja, ele não pode perder esta oportunidade. Por exemplo, se você envia um orçamento para um cliente, você coloca ali a data, qual é o vencimento daquele orçamento. Nossa, eu tenho uma agência de marketing e quando nós mandamos alguma proposta para algum cliente, nós colocamos sempre a validade desta oferta. Se ele passar daquela data, ele vai perder aquela oportunidade daquele orçamento, daquele contrato. Então é muito importante você colocar escassez no seu serviço, no produto ou serviço que esteja oferecendo, tá ok? Então nesse caso nós estamos fazendo também uma escassez. Estou com horário disponível na terça às 13 horas ou no horário aí que você preferir, tá ok? E depois no final você pode colocar o seu nome e coloca as redes sociais, ou só uma rede social. Lembrando que aqui, como eu havia falado nessa parte de cima aqui, onde nós vamos ofertar o nosso serviço de desenvolvimento. Primeiro você vem com o gancho, que é a chamada ali, o assunto, onde vai fazer a pessoa ouvir. Você dá uma pré-solução, uma pré-estratégia, você pode mostrar o seu serviço, a sua autoridade no assunto e depois você vem com o golpe final. E o golpe final é sempre uma chamada. Nesse caso, qual é a chamada principal? É o horário disponível de terça às 13 horas. Nas redes sociais você não pode colocar, visite minha rede social, curte minha fanpage, me segue lá no Instagram. Não faça isso. Sempre coloque no seu e-mail ou em uma conversa, uma chamada para ação. Se tiver mais de uma opção, então o cliente vai ficar perdido. Subconscientemente, ele não vai clicar em nenhum. Então coloque sempre uma chamada para ação e isso de forma meio que subliminar. Aqui nós não estamos pedindo para ele clicar, mas talvez, o que ele vai fazer? Ele vai te procurar nas redes sociais. Isso acontece muito. Quando você manda um e-mail, ele vai verificar quem é você. E por isso que eu falei na aula anterior sobre tudo isso daqui. Criar valor, entender a oferta e demanda, subnichar tudo aquilo que você esteja fazendo e também todas as estratégias de copyright, de técnica de escrita. Então por isso que eu falei isso. Quando o cliente ver o seu e-mail ou ouvir falar de você, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar nas suas redes sociais. Mas a chamada para ação está aqui, tá ok? Pois bem, passar toda essa parte aqui da estratégia de copyright e a técnica de e-mail, um dos sites que eu sempre costumava pegar serviço quando eu estava iniciando na programação é o que nós chamamos de Orkana. Acredito que muitos aqui devem conhecer. É um site muito bom para começar. Aqui você vai ter
opções de vários lugares, todo mundo aí que oferece, que coloca aqui os seus projetos, que queira que alguém desenvolva para eles, e temos aqui as nossas áreas disponíveis. E aqui eu setei a opção de TI, programação, coloquei programação, web design, lojas virtuais, você pode colocar WordPress, programação de apps para Android, iOS e outros, caso você já entenda sobre TI, sobre Data Science, aplicativos desktop, entre outros tipos de serviço, que você pode colocar por linguagens também. Vamos colocar PHP, JavaScript, vamos colocar MySQL, se você entende MySQL, ou outros tipos de linguagens de banco de dados. Então é um site bastante interessante para que você aí comece a praticar. E aqui vai ter a seleção, o filtro dessas pesquisas. Aqui vamos ver aqui um exemplo. Desenvolvedor full stack ou back-end para projeto já em fase de validação. E aqui uma pessoa colocou o que ele está querendo. Desenvolvedor full stack ou back-end para projeto já em fase de validação, MVP, né, mas que é um produto mínimo viável, para compor e auxiliar a equipe de implementação de sistema e split de pagamento junto à Stone, plataforma Marketplace. Caso você entenda sobre isso aqui, então você pode fazer uma proposta para esta pessoa. E aqui tem um valor base que ele está pedindo, então você coloca dentro desse orçamento para ele. E claro, se você passou por toda essa técnica, desde a parte de criação de valor, você pode oferecer o seu valor. O que nós aprendemos sobre toda a parte de criação é de criar valor ao seu produto, ao serviço, à sua marca, é para você definir o preço e não o cliente. É mostrar o valor do seu produto ou serviço e não o preço, tá ok? Olha só outra proposta, e nesse caso aqui eu já não entendo. Vamos ver outra aqui, ó. Pequenas alterações de layout em uma loja de Shopify. Se você entende Shopify, você pode oferecer uma proposta para ele. Outro script para criar contas de e-mail, Hotmail e de outro site. Precisa criar um mapa de um shopping 2D. Então, se você vai olhando todas as propostas que estão disponíveis aqui e vai fazer uma proposta para ele. A outra aqui, ó, reprodução de página em PHP. O trabalho consiste em reproduzir o conteúdo em uma página de PHP e integrar com ela com a página principal. É como se essa página fosse uma área restrita só para quem efetua o cadastro e pagamento na página principal que tem acesso a essa. Porém, os dados colocados na primeira página vêm para essa segunda, como nome, altura, peso. Então, acredito que é bem simples esse projeto. E quanto que ele está disposto a pagar? 1.300 a 2.600. Olha só que interessante você já começar a fazer aí o seu primeiro dinheiro e já ter um portfólio de um site real. Se você entende o básico de PHP, já consegue fazer esse projeto. Olha só que interessante. Se você não assistiu nenhuma dessas aulas sobre oferecer o seu serviço aí como desenvolvedor web, o que você tem que fazer aqui é oferecer um preço menor do que ele está ofertando. Mas caso você já tenha passado da aula anterior e nesta aula também, você é quem vai definir o preço, tá ok? Esse é um dos sites aqui bastante famoso que você pode oferecer o seu produto ou serviço. Eu já prestei algum serviço aqui, também já contratei alguns serviços aqui no Orkano que você já pode começar. E tem outros tipos de sites também disponíveis que eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer e também oferecer o seu produto ou serviço. Então comece já a colocar em prática. Se você já sabe o básico da programação, já começa a procurar aqui um projeto que você já tem a capacidade de desenvolver. E é interessante que quando nós colocamos realmente a mão na massa, na prática, mesmo que a gente não saiba, a gente vai dar um jeito de aprender. Eu lembro que quando eu estava começando na programação, eu decidi desenvolver um sistema financeiro totalmente avançado, cheio de funções. Muitas coisas eu não sabia. Por exemplo, o Flexbox, que é para você desenvolver um layout totalmente fluido, eu aprendi quando eu estava desenvolvendo esse sistema. Eu não aprendi primeiro para depois desenvolver. Muitas coisas vai ser assim. Você pode estudar vários cursos, mas você vai aprender realmente na prática. Se entender o básico, a estrutura básica da programação, então você já pode começar a desenvolver sites profissionais, tá ok? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula. E lembrando que o link da primeira aula está na descrição. Vou deixar também todas essas informações na descrição deste vídeo. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa estrutura. Se você quer saber mais como vender o seu produto ou serviço, deixa na descrição que eu posso criar também mais aulas específicas sobre este assunto, tá ok? E se você tem outro tipo de assunto que queira aprender, pode deixar também na descrição que eu vou analisar, vou avaliar e assim criar uma aula específica para sanar esta dúvida, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado. Então por hoje é só, fui e até a próxima aula.